Colorado e Wyoming são dois estados que se parecem extremamente. Eles ficam um ao lado do outro. Eles basicamente têm o mesmo formato retangular genérico e também são bem parecidos em tamanho, com o Colorado sendo apenas um pouco maior que o Wyoming. Ambos esses estados também são montanhosos, com a mesma cadeia das montanhas rochosas atravessando cada um deles, então eles têm geografias muito semelhantes. Ambos são totalmente sem saída para o mar, localizados no interior da América do Norte. E por isso, os dois estados têm climas muito semelhantes, geralmente secos e ventosos, com invernos frios e nevados. E ambos os estados possuem níveis de recursos hídricos bastante semelhantes, capazes de sustentar a agricultura e a civilização. As montanhas rochosas, de modo geral, funcionam como uma espécie de grande caixa d'água da América do Norte, já que muitos dos maiores rios do continente têm origem no vasto derretimento de neve que ocorre em suas altitudes elevadas. Assim, o Colorado abriga as nascentes dos rios Grande, Arkansas, Colorado e South Platte, enquanto o Wyoming contém muitas das nascentes dos rios Missouri, Snake Columbia e North Platte. Mas como os rios Colorado e Grande seguem rio abaixo até comunidades ainda mais áridas, como Arizona, Nevada, sul da Califórnia, Novo México e Texas, esses estados mais áridos dependem ainda mais da água fornecida por esses rios do que o Colorado. E por isso tem, por lei federal do Zeblora, o direito de retirar mais água deles, o que significa que o Colorado deve permitir que a maior parte de suas águas continue descendo rio abaixo. O Wyoming também é legalmente obrigado a permitir que a maior parte da água de seus rios continue descendo, mas como seus rios não seguem para comunidades ainda mais áridas, como acontece com muitos rios do Colorado, eles geralmente podem reter mais de suas águas para si mesmos. Por isso, o Wyoming, na verdade, tem direito legal a ainda mais recursos de água doce do que o Colorado. Mas apesar de todas essas aparentes semelhanças e até mesmo vantagens, Colorado e Wyoming diferem em um aspecto extremamente óbvio. Suas populações são drasticamente diferentes em escala. Em 2023, Wyoming ainda tem uma população relativamente pequena, com pouco mais de 580 mil pessoas, enquanto a população do Colorado é mais de 10 vezes maior, com bem mais de 5,8 milhões de pessoas. Isso significa que, como o Colorado é um pouco maior em tamanho, o Colorado é, em média, cerca de 9 vezes mais densamente povoado do que o vizinho Wyoming. Na verdade, a densidade populacional média de Wyoming, de apenas 2,3 pessoas por quilômetro quadrado, faz dele um dos lugares mais completamente vazios de todo o planeta. Para comparar, Wyoming é, em média, ainda mais vazio do que a Austrália ou a Namíbia, dois países notoriamente vazios que são, em sua maior parte, cobertos por desertos inabitáveis. O único local na Europa que chega perto de igualar o vazio de Wyoming são as regiões mais ao norte da Península Escandinava, na região da Lapônia, na Finlândia, onde a densidade populacional é de cerca de 1,8 pessoas por quilômetro quadrado. Mas essa é a Lapônia dentro do Círculo Polar Ártico, onde os invernos são brutalmente rigorosos e duram 7 meses do ano. Uma baixa densidade populacional ali é algo esperado, mas é comparável à de Wyoming, onde o clima é substancialmente mais ameno e tolerável. Fica ainda mais interessante, porém, porque Wyoming é realmente uma grande anomalia populacional dentro dos Estados Unidos. Veja, Wyoming é o 10º maior estado do país em área, mas também é, de longe, o menor em termos de população. Todos os outros estados do país têm uma população significativamente maior do que Wyoming, incluindo os bem pequenos como Vermont, Rhode Island e Delaware. Colocando de outra forma, há um total de 119 condados nos Estados Unidos que têm uma população maior do que o Wyoming, incluindo o pequeno condado de Tulsa, em Oklahoma. E ainda podemos ir mais longe. Existem 29 cidades nos Estados Unidos que têm uma população maior do que o Wyoming, sendo a menor delas apenas Memphis, no Tennessee. Todos os prefeitos dessas 29 cidades governam mais pessoas do que o próprio governador do estado de Wyoming, um estado que tem tão poucos habitantes que nem sequer possui cidades de verdade. As únicas áreas urbanas em Wyoming se parecem mais com vilarejos do que com cidades, já que há apenas 4 em todo o estado que têm uma população superior a 30 mil pessoas. A maioria dos outros lugares extremamente pouco povoados do mundo ainda tem pelo menos uma grande cidade de verdade. O Alasca tem Anchorage, a Namíbia tem Windhoek, enquanto a Mongólia tem Ulaanbaatar. Mas a maior cidade que Wyoming tem a oferecer é apenas Cheyenne, que tem uma população de 63 mil pessoas, aproximadamente o mesmo que a 146 a maior cidade da Califórnia, Santa Cruz. E Cheyenne mal está em Wyoming também. Ela fica no extremo sudeste do estado e está a menos de 16 quilômetros da fronteira com o Colorado.
Fica a apenas 50 minutos de carro de Fort Collins, que é a quarta maior cidade do Colorado, e tem 3 vezes o tamanho de Cheyenne. E está a apenas 1 hora e 45 minutos de carro de Denver, a capital e maior cidade do Colorado. Em essência, Cheyenne, e na verdade a maioria das outras cidades de Wyoming, funcionam mais como satélites do Colorado do ponto de vista do transporte e da economia, porque a população do Colorado não poderia ser mais diferente. Com mais de 5,8 milhões de pessoas, o Colorado sozinho representa quase 40% de toda a população dos 6 estados das Montanhas Rochosas dos Estados Unidos. Denver é de longe a maior área metropolitana encontrada em qualquer lugar das Montanhas Rochosas, com uma população total na região metropolitana que hoje se aproxima de 3 milhões de pessoas, o que, por si só, já supera toda a população de Wyoming. Mas o tamanho gigantesco de Denver também está localizado de forma curiosa, porque realmente não existe nada parecido com ela em nenhum lugar próximo. O centro populacional mais próximo e comparável a Denver é El Paso, no Texas, que fica a cerca de 900 quilômetros de distância, uma distância semelhante à que existe entre Londres e Milão. Com um raio de 900 quilômetros entre ela e a cidade de tamanho comparável mais próxima, Denver é, portanto, a mais isolada entre as 30 maiores cidades dos Estados Unidos. Então, tudo isso, no final das contas, levanta uma questão fundamentalmente fascinante. Por que Colorado e Wyoming, apesar de todas as suas semelhanças geográficas, geológicas, hidrológicas e ambientais, acabaram tendo destinos tão diferentes, com um se tornando um dos lugares mais vazios do planeta e o outro ficando basicamente cheio de pessoas? É uma história muito interessante e tudo começa com a história de cada um deles. Veja, parte do motivo pelo qual o Colorado é mais densamente povoado hoje é simplesmente porque foi o primeiro dos 2 estados a realmente começar a atrair colonos americanos em primeiro lugar. O ouro foi descoberto nas montanhas do que viria a se tornar o Colorado em 1858, ao longo do rio South Platte, e isso desencadeou uma clássica corrida do ouro que trouxe uma enxurrada de milhares de colonos brancos, invadindo o território praticamente de uma só vez. As montanhas do Wyoming simplesmente nunca ofereceram as mesmas quantidades de ouro e prata que atraíram as pessoas para o Colorado, então Wyoming não teve o mesmo tipo de impulso inicial de colonos que o Colorado teve. Descobertas futuras de recursos como cobre, chumbo e carvão atraíram mais mineradores para o Colorado, levando o estado a se tornar oficial em 1876, 14 anos antes de Wyoming também se tornar um estado, em 1890. No início do século XX, em 1900, o boom da mineração e o subsequente boom agrícola fizeram a população do Colorado disparar para 539 mil habitantes, o que é comparável à população atual de Wyoming, mais de um século depois. Mas em 1900, a população de Wyoming era de apenas 92 mil pessoas, o que curiosamente era mais próximo da população do Colorado naquela época do que é hoje. O que acabou acontecendo nos 120 anos seguintes até o presente é que o crescimento populacional do Colorado continuou superando ainda mais o de Wyoming, enquanto o crescimento de Wyoming foi diminuindo gradualmente e estagnou. Hoje, o Colorado tem mais de 10 vezes a população que tinha em 1900, enquanto o Wyoming tem apenas um pouco mais de 6 vezes a sua população daquela época. E há muitos motivos para as coisas terem acabado desse jeito. Para começar, o Colorado é, de modo geral, um lugar mais fácil de se estabelecer do que o Wyoming, porque tem mais terras planas para serem facilmente ocupadas e desenvolvidas. Se você olhar para um mapa topográfico dos 2 estados, isso fica bem evidente. As fronteiras de Wyoming foram traçadas mais a oeste do que as do Colorado, o que significa que as Montanhas Rochosas ocupam uma parte maior do território do estado. As grandes planícies se estendem apenas pelo terço leste de Wyoming, mas cobrem cerca de 40% do leste do Colorado. Cheyenne, a capital de Wyoming e sua maior cidade, foi fundada nas planícies ao pé das Montanhas Rochosas, assim como as grandes cidades do Colorado mais ao sul, como Fort Collins, Denver, Colorado Springs e Pueblo. Isso porque todas essas cidades ofereciam fácil acesso às 2 principais indústrias iniciais dos estados: mineração e extração de recursos nas montanhas a oeste e agricultura nas planícies a leste. Ambas podiam ser exportadas de cada estado por meio da ferrovia. Mas o estreito corredor de planícies onde Cheyenne está, entre as Montanhas Rochosas a oeste e a fronteira com Nebraska a leste, é consideravelmente mais estreito que o corredor de planícies onde as cidades da Front Range estão, entre as Rochosas e as fronteiras do Kansas e Nebraska. Isso significava que as fazendas e cidades tinham mais espaço para se expandir. E como estão localizadas mais ao sul, todas elas também têm temperaturas moderadamente mais quentes, em média, ao longo de todo o ano.
Ainda assim, Colorado e Wyoming tiveram alto crescimento populacional em seus primeiros anos, com mineradores vindo a cada estado em busca de fortuna. Mas Wyoming passou por décadas de crescimento populacional estagnado ou negativo, enquanto Colorado nunca teve uma única década de crescimento populacional lento desde sua fundação como estado. Parte disso se deve ao fato de que o Colorado começou a diversificar sua economia, deixando de depender apenas da mineração e da agricultura a partir da década de 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo federal dos EUA começou a se preocupar cada vez mais com ataques inimigos nas costas oeste e leste do país, e por isso começou a realocar escritórios e administrações federais para o interior da América do Norte, onde poderiam ser melhor defendidos. Como o Colorado estava localizado no centro da América do Norte e também era de fácil acesso para os americanos por meio ferroviário, tornou-se um dos principais destinos para essas realocações federais. E ao final da década de 1940, o Colorado contava com mais escritórios do governo federal do que qualquer outro lugar do país, exceto Washington, D.C. Depois, durante a Guerra Fria, a importância do Colorado como centro do governo federal só aumentou, e várias entidades federais continuam tendo suas sedes no estado até hoje, como a Academia da Força Aérea e o NORAD em Colorado Springs, a NOAA e o NCAR em Boulder, e o Serviço Geológico do Zimaira em Denver. Essas relocações federais para Denver trouxeram milhares de funcionários e suas famílias para o estado, diversificando a economia do Colorado, afastando-a da mineração e agricultura, o que nunca ocorreu em Wyoming. Ainda assim, apesar de mais funcionários federais terem se mudado para o Colorado, o governo federal também possui uma parcela maior de Wyoming do que do Colorado. 48% de toda a área territorial de Wyoming pertence diretamente ao governo federal. E embora grande parte dessas terras seja destinada a parques nacionais e estaduais como Yellowstone e Grand Teton, que juntos geram quase $1 bilhão por ano em receitas de turismo para o estado, essas receitas na verdade não geram crescimento ou indústria. Em contraste, apenas 36% de toda a área territorial do Colorado pertence ao governo federal, o que significa que o Colorado é muito maior que o Wyoming do ponto de vista de assentamento e desenvolvimento. Isso significa que há apenas cerca de 51 mil milhas quadradas em Wyoming que não pertencem ao governo federal e estão disponíveis para propriedade privada, em comparação com mais de 66 mil milhas quadradas no Colorado que estão disponíveis para propriedade privada. Essa é uma diferença de cerca de 15 mil milhas quadradas, o que é enorme, porque isso representa mais terra do que os estados de Maryland e Delaware juntos. E à medida que mais pessoas optaram por se mudar para o Colorado em busca de melhores oportunidades de emprego e de um estilo de vida voltado para atividades ao ar livre, isso gerou uma espécie de ciclo de feedback positivo, no qual a economia do Colorado foi se tornando cada vez mais diversificada do que a de Wyoming. A localização estratégica do Colorado, e especialmente de Denver, fez com que se tornasse um centro ideal para a indústria de telecomunicações e estabelecer operações em grande escala durante a década de 1990. A localização única de Denver no meridiano 105 Oeste e a uma altitude de mais de 1 milha acima do nível do mar faz dela a maior cidade dos Estalewa capaz de oferecer o que se chama de uplink via satélite em tempo real de um salto só para todos os 6 continentes habitados da Terra no mesmo dia útil. Além disso, sua localização no fuso horário das montanhas permite a comunicação com ambas as costas do EUA, América do Sul, Europa e Ásia, tudo no mesmo dia útil. Esses fatos levaram grandes empresas de telecomunicações como Comcast, Dish e Qwest a estabelecerem presenças em grande escala e até mesmo suas sedes na região de Denver. Hoje, 10 empresas da Fortune 500 têm suas sedes no Colorado, enquanto Wyoming não possui nenhuma. E além disso, há também mais oportunidades de educação no Colorado. O Wyoming conta apenas com uma única universidade pública de 4 anos, localizada em uma pequena cidade de apenas 32 mil habitantes. Em contraste, o Colorado possui 42 faculdades e universidades públicas de 4 anos, com mais de 23 vezes mais estudantes matriculados nelas do que em Wyoming. E então, com uma base educacional sólida e uma grande quantidade de sedes de escritórios federais, principalmente ligados à aviação e à indústria aeroespacial, o Colorado se mostrou um terreno extremamente fértil para uma das maiores concentrações de indústrias aeroespaciais privadas da América do Norte. Muitas grandes empresas aeroespaciais estabeleceram suas sedes no estado, como Ball e Maxar, enquanto outras do setor, como Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, L3 e Northrop Grumman, instalaram operações importantes no estado que juntas empregam mais de 240 mil habitantes do Colorado, tornando o Colorado o lar da maior economia aeroespacial privada per capita dos Estados Unidos.
A economia aeroespacial em expansão do Colorado e sua localização estratégica no centro dos Estados Unidos impulsionaram ainda mais a criação do Aeroporto Internacional de Denver em 1995, que desde então se tornou não apenas um dos aeroportos mais importantes do país, mas um dos mais importantes do mundo. Em 2021 e 2022, o Aeroporto Internacional de Denver foi classificado como o terceiro aeroporto mais movimentado do planeta e o terceiro mais movimentado dos Estados Unidos em volume de passageiros, ficando atrás apenas de Atlanta e Dallas-Fort Worth. Parte do motivo para isso é que sua localização central na América do Norte permite voos, conexões ou escalas fáceis para praticamente qualquer lugar do continente. O aeroporto atende a mais de 215 destinos globais diretos diferentes nas Américas, Europa e Ásia, sendo um importante hub para as companhias aéreas United, Southwest e Frontier. À medida que os anos avançaram ainda mais a favor do Colorado, tornou-se cada vez mais impossível para o Wyoming sequer sonhar em competir. O maior aeroporto de Wyoming tem apenas 2 rotas de passageiros programadas, para Salt Lake City e para Denver, enquanto o aeroporto regional na maior cidade e capital de Wyoming literalmente só possui voos programados para Denver. Do ponto de vista do transporte, as cidades de Wyoming funcionam, na prática, como satélites do Colorado, porque sair delas de avião geralmente exige voos para Denver primeiro, e raramente há alguma alternativa. Assim, a economia bem diversificada do Colorado no século XXI contrasta fortemente com a de Wyoming, que efetivamente permaneceu mais ou menos a mesma por mais de um século. A economia de Wyoming ainda é dominada pelas indústrias de mineração e pecuária, e assim como o Colorado, também tem se beneficiado do crescimento do turismo, devido à paisagem espetacular e às atividades ao ar livre. Mas o Colorado possui todas essas indústrias também, e ainda mais. Isso significa, em última análise, que o Wyoming é significativamente mais suscetível do que o Colorado aos ciclos de expansão e recessão, bem como a choques nos preços globais de minerais, carvão, petróleo, gás e produtos agrícolas. Quando os preços desses recursos estão altos, os tempos em Wyoming são bons, mas quando os preços caem, a situação pode ficar bastante difícil. Isso pode ser visto de forma bastante clara na demografia e nas taxas de crescimento de Wyoming. Durante a década de 1970, com os preços do petróleo em alta, a população de Wyoming explodiu, pois milhares de trabalhadores vieram ao estado em busca de empregos e oportunidades na indústria. Mas então, na década de 1980, quando o preço global do petróleo despencou, a economia de Wyoming foi devastada, e o estado, na verdade, registrou crescimento populacional negativo, já que mais pessoas saíram do que entraram ou nasceram, o que contrasta fortemente com a economia diversificada do Colorado nesse mesmo período, que continuou apresentando um grande crescimento. Wyoming teve um crescimento modesto, à medida que o preço do petróleo subiu durante os anos 90 e 2000, mas permaneceu estagnado em 2010, quando a indústria do fracking ganhou força e atraiu capital e mão de obra para as novas áreas de cidades em expansão no Texas e na Dakota do Norte. Assim, com uma economia pouco diversificada e fortemente dependente das oscilações dos preços globais, a população de Wyoming tende a flutuar bastante de década em década, alternando entre crescimento explosivo e estagnação, enquanto o Colorado, com sua economia muito bem diversificada, tem mantido consistentemente altas taxas de crescimento populacional em todas as décadas por mais de um século e meio. Isso também pode ser claramente observado ao analisar os lugares onde as pessoas de cada estado realmente nasceram. O Colorado literalmente nunca teve, em toda a sua história, a maioria de sua população nascida dentro do próprio estado. Ainda hoje, em 2023, cerca de 56% da população do Colorado nasceu em algum outro lugar fora do estado, enquanto Wyoming é exatamente o oposto, com aproximadamente 2/3 da população nascida dentro de Wyoming. Poucas pessoas se mudam para Wyoming em comparação com o Colorado, e isso tem sido assim desde o início. Hoje em dia, viver no Colorado basicamente oferece todas as vantagens de morar em Wyoming, mas praticamente sem nenhum dos pontos negativos. Ambos os estados possuem uma beleza natural espetacular e atividades ao ar livre que atraem pessoas com estilos de vida ativos. Os dois estados têm impostos muito baixos e taxas de criminalidade baixas, mas o Colorado tem mais empregos para mais pessoas e também oferece comodidades de cidade grande que o Wyoming simplesmente nunca será capaz de oferecer. A vida em Wyoming não tem muito o que fazer além das atividades ao ar livre. A terceira maior cidade de Wyoming tem literalmente um único cinema, e se não estiver passando algo que você queira assistir, é mais de 1 hora de carro até o próximo cinema mais próximo. Em contraste, Denver oferece todas as comodidades de cidade grande às quais a maioria dos americanos está acostumada diariamente, semanalmente ou mensalmente. Além disso, fica bem ao lado das montanhas rochosas para recreação ao ar livre, enquanto Wyoming só tem essa última opção.
Por causa do enorme aeroporto de Denver, é significativamente mais fácil para pessoas e empresas viajarem de e para o Colorado do que de qualquer lugar em Wyoming, o que só incentiva ainda mais viagens e negócios no Colorado. Até 2050, a população do Colorado está projetada para praticamente dobrar em relação ao hoje, chegando a algo entre 8,6 e 10 milhões de pessoas. E esse crescimento será quase totalmente impulsionado por novas pessoas se mudando para o estado vindas de outros lugares, como Califórnia e Texas. O futuro da população de Wyoming é mais incerto, mas imagino que, para praticamente todos que vivem em Wyoming, isso seja algo positivo. Este vídeo pode ter parecido negativo para Wyoming, mas essa nunca foi minha intenção. Em geral, os cidadãos de Wyoming valorizam o fato de seu estado ser a última fronteira restante dentro dos 48 estados continentais dos Estados Unidos. É o último vestígio remanescente de uma natureza selvagem vasta e vazia nos 48 estados inferiores, que, às vezes, parece pertencer a uma era passada do Velho Oeste. É uma terra de beleza espetacular onde você pode seguir adiante, aparentemente para sempre, sem jamais esbarrar em outra pessoa. É uma terra dura, seca, ventosa e fria, mas também é silenciosa, pacífica e está muito distante do agito e da correria do capitalismo americano convencional. E para a maior parte da pequena população de Wyoming, é exatamente assim que eles gostariam de manter as coisas. O estilo de vida em Wyoming atrai um tipo específico de pessoa aventureira e reservada, e duvido que muitos em Wyoming gostariam que seu estado se transformasse no próximo estado em expansão como o Colorado. E por esse motivo, além de todos os outros fatores que expliquei neste vídeo, é provável que Wyoming continue sendo o estado menos populoso dos Estados Unidos por muitas décadas ainda.